Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu Ele e a Torá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Pêssar, uma festa que se aproxima. O significado de Pêssar quer dizer passar por cima. Lembra quando os hebreus são libertos e uma das ordenanças do Eterno é passar o sangue, depois que eles comem o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo do Senhor viesse matar os primogênitos, passasse por cima da casa dos hebreus. Você acha que o Eterno não sabe, Breno, quem que era hebreu, quem que não era? Ele só reconhecia a casa do hebreu através do sangue? O que você acha? Que ele reconhecia a casa do hebreu pelo sangue ou... Não, ele sabe, né? Ele é onipotente, ele sabe qual que é a casa dos hebreus, qual que era a casa dos egípcios. Ele sabia. Mas o Eterno trabalha com simbologia, né? Então, tudo o que acontecia no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, é sombra daquilo que estava por vir, né? E se um egípcio pintasse a porta? Aí só se ele tivesse realmente se convertido, né? Se entregado ao Eterno. Mas o sangue ali representa o sangue do cordeiro que lhe foram libertos ali, representando, né? Fazendo uma apologia ao que viria com Yeshua. Que através do sangue de Yeshua nós somos libertos do pecado. Eles estavam sendo libertos da escravidão. Ali no caso do anjo, né? Que não iria pegar ele, então até da morte física eles estavam sendo, mas no Segundo Testamento, né, quando Yeshua vem, nós somos libertos do pecado através do seu sangue, né, somos redimidos e alcançamos a salvação mediante a fé nele. Então nos próximos slides, né, nós vamos falar melhor sobre esse tema. Então vamos desde o início, o plano original. Em Gênesis 1:14 diz assim: Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Este é um versículo crítico e muito revelador, se você souber aonde procurar. A palavra traduzida aqui como estações não é, na verdade, as estações da primavera, verão, outono, inverno. A palavra em hebraico é moedim, que é a palavra para dias de festas designados, tempos separados ou fixos, e pode até ser traduzida como congregação ou convocação, já que é isso que é ordenado em seus dias de festa sagrada. Para o escritor bíblico, uma época girava em torno dos dias de festas designadas pelo Senhor. Como diríamos, é temporada de basquete, é temporada de futebol, Copa do Mundo. É exatamente isso que significa para o hebraico. É a época da Páscoa, como se fosse também Sukkot, na época de Sukkot. A razão pela qual isso é importante é que mostra que os dias de festa e os tempos determinados do Eterno foram dados no jardim, muito antes de o homem sequer pensar em colher o fruto da árvore proibida. Foi sua intenção original que seu povo tivesse tempos pré-ordenados e separados. Ou seja, como o Eterno falou lá em Gênesis, antes de toda a criação, ele já tinha determinado que os astros seriam para moedim, antes mesmo de Adão e Eva, ou seja, seria para tempos determinados. A Páscoa não é judaica. Em Êxodo 12:11 diz assim: E assim comereis com cinto na cintura, sandália nos pés e cajado na mão. Então você deve comê-lo às pressas. É a Páscoa do Senhor. Muitas pessoas acreditam que o Pêssar é judaica e a Páscoa é cristã. Infelizmente, não é isso que a Bíblia diz. Deus deixou bem claro que ninguém pode tomar posse dos seus dias de festa. Estas são as suas celebrações. Nós apenas somos convidados para eles. E por isso que ele diz que é a Páscoa do Senhor. A única razão pela qual tantas pessoas acreditam que é um feriado judaico é que, em geral, o povo judeu é o principal a celebrá-lo. Se os chineses o celebrassem, o mundo diria que seria um feriado chinês. Por isso que Levítico 23 também diz, né, no primeiro versículo, o Eterno fala assim: estas são as minhas festas. Então você vê que ele não fala são de Israel, são cristão, coisa por aí. É do Senhor, as festas dele. Nós somos os convidados. O que fizeram os discípulos? Lucas 22:19 diz assim: E tomando o pão, dando graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Os israelitas celebram a Páscoa em memória da saída do Egito há 1200 anos.
A Haggadah, a história, era a mesma todos os anos, mas quando o rabino Yeshua se levantou e fez essa declaração, todas as cabeças ficaram perplexas, pois ele tinha acabado de mudar o significado do dia da festa. Ele lhes disse para não apenas guardar isso em memória dos seus antepassados que deixaram o Egito, mas também para que se lembrasse dele na festa. Eles não entenderiam completamente a gravidade dessa instrução até bem depois de sua morte, e poderiam ver que ele era, na verdade, o Cordeiro Pascual, que deu sua vida para pagar pelo pecado do primogênito Adão, o que por sua vez reverteu a maldição, mas o ponto permanece o mesmo. E Yeshua disse: faça isto, e o que foi feito? Páscoa, faça isso. O que era? Se você ler todo o capítulo. Páscoa. 1 Coríntios 5:8. Portanto, celebremos a festa da Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Não pode ficar muito mais claro do que isso, né? O apóstolo Paulo está dizendo aos seus novos convertidos, anteriormente gentios, e em Corinto, deva acrescentar para celebrar a festa da Páscoa. Então, assim, ele está falando com o pessoal do Corinto, que não eram judeus, né? Eram prosélitos, a celebrar o Pêssar. E ele está dando instrução do que significa tirar o fermento, não só aquilo que representa fisicamente, né? Quando você tira o fermento, você está fazendo de uma maneira material, tirando ali o fermento, mas você faz aquilo também de forma espiritual. Você lembra que ao tirar o fermento de casa, você deve tirar o pecado também, a maldade, as coisas ruins, as coisas que não acrescentam nada, as coisas que o Eterno não gosta, vícios, coisas ruins. Então você está ali limpando a sua casa, você está ali tirando o hametz, que é fermento, e você está ali lembrando de tirar também a maldade, né, de se limpar. O Pêssar significa que temos a oportunidade de lembrar a história do que o Eterno fez pelo seu povo, como ele o salvou do sofrimento. Mas também é um bom momento para fazer uma verificação espiritual dos nossos templos para ter certeza de que estamos limpos, puros, justos e santos para o nosso Rei. Deveríamos querer ter certeza de que cada grama de pecado em nossa vida seja confessado e eliminado de nossas vidas. Tudo que é impuro precisa ser eliminado. Devemos sempre nos esforçar para ter um templo limpo, mas esta é a época do ano em que reconhecemos verdadeiramente quem somos e quem podemos ser através de Yeshua. Ele morreu pelos nossos pecados para limpá-los. Certifiquemo-nos de honrá-lo, agradecendo-lhe pela liberdade e misericórdia durante este tempo. Em Gálatas 5:24 diz: agora aqueles que pertencem a Yeshua, o Messias, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Precisamos ser capazes de morrer para a nossa carne e para o que queremos e desejamos, para que possamos viver uma vida saudável e agradável ao Pai. Muitas vezes lutamos em situações e não entendemos que na maioria das vezes a culpa é nossa, porque não demos ouvidos ao que Ele diz para nós fazermos ou ao que Ele quer que fazemos, e acabamos seguindo a nossa carne, que na maioria das vezes traz adversidades e conflitos. Quando morremos para os nossos desejos carnais, Ele traz clareza, paz e conforto. Se você tem apenas um pouquinho de pecado em sua vida, saiba disso. Você pode pensar: como isso pode me prejudicar? É só um pecadinho. Diz em Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Também diz em 1 Coríntios 5:6, vossa jactância não é boa? Você não sabe que um pouco de fermento permeia toda a massa? Assim como uma pequena quantidade de fermento faz crescer um pão inteiro, se tivermos apenas uma pequena quantidade de fermento, ou seja, o pecado, em nossas vidas, isso afetará todo o nosso corpo, o que afetará nossas vidas. Comemos pão ázimo nessa época do ano para nos lembrar de tirar o fermento, que é o pecado, vícios, hábitos, erros e etc. de nossas vidas, lembrando o que Yeshua fez e como fomos libertos da escravidão, da dor e do sofrimento. Esse próximo versículo, 1 Coríntios 5, 7, 8. Limpem o fermento velho para que seja nossa massa nova. Você é realmente ázimo, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho ou com o fermento da maldade e do mal, mas com os pães ázimos
da sinceridade e da verdade. Às vezes ficamos inchados, como se levantar o pão, né? Quando você faz o pão, a gente espera o pão crescer. Ou seja, às vezes nós ficamos inchados, orgulhosos e somos incapazes de ver o pecado que possuímos. Este é o momento de orar e pedir ao Pai que ajude a se livrar de seus pensamentos e hábitos orgulhosos e egoístas. Pedir a Ele que ajude a ver o que precisa ser mudado. Desejamos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto mais nos esforçamos para ter essas belas características, mais nos tornamos como Yeshua. Ele é o Cordeiro perfeito, imaculado, que foi sacrificado. Ele não tinha orgulho, nem egoísmo, nem pecado. Sua vida não deveria ter sido sacrificada por nosso erro. No entanto, ele foi obediente e escolheu fazê-lo de qualquer maneira. Não há amor maior do alto. Nunca esqueçamos o que ele fez por nós. Ninguém jamais entenderá a profundidade e a gravidade do que ele teve que passar apenas para que possamos ser perdoados e redimidos através do seu sangue. Então, às vezes, nós ouvimos as pessoas falando, mas então não quer dizer que é para tirar o fermento, aqui tá falando que é da maldade. Mas sempre aquilo que é um simbolismo, há também a prática, né? Então, assim, hoje nós batizamos, e aí? Poderia falar, mas não precisa de batismo. Então, assim, há sempre o simbolismo, né? Então, o simbolismo de nós tirarmos o fermento de nossas casas é um símbolo de que nós estamos ali tirando o pecado, até para lembrar. Muitas coisas o Eterno pedia para nós, como até o tzitzit. Por que usa o tzitzit? Para olhar para ele e lembrar dos mandamentos. Então, sempre há algo que possamos fazer para olhar e lembrar. Então, a gente tirando os fermentos, nós estamos, peraí, por que eu estou tirando o fermento da minha casa? Por que eu estou deixando de comer essa semana o fermento? Peraí, deixa eu me limpar, deixa eu ver o que há de errado, vamos tirar tudo junto, né? O pecado com o fermento. Quais os elementos e sua celebração? Primeiro que alguns dias antes do Pêssah, limpamos toda a casa para a retirada dos hamet, que é o fermento, porque ficamos 7 dias sem comer nada que contenha fermento e comemos o amatizal sem fermento. Os grãos que nós não podemos comer nessa semana, que são proibidos, são trigo, aveia, cevada, espelta e centeio. Então amanhã, né, como é o dia domingo, o dia de limpar a casa, o dia que nós, tiramos tudo do lugar, roupa, o que tiver que limpar, né, arrastamos cama, porque muitas das vezes a gente leva aquele fermento, né, então para não ter nada. Vamos lá, os ingredientes do Seder. As primeiras mitzvot, mandamento do Seder, são comer matizar, narrar a história do êxodo ao recitar a Haggadah, explicar o significado desses 3 itens, o Pêssah, que é o Cordeiro Pascual, matizar, maroa, que é ervas amargas, beber 4 taças de vinho, comer maror, recitar o Halel, que é o cântico de louvores. A matizar são 3 matizot que devemos colocar sobre a mesa. O vinho, ou suco de uva, deve-se adquirir vinho tinto kosher, né? Kosher, pois todos deverão beber 4 copos no decorrer do Seder. Pode-se beber suco, ou, como eu disse, no lugar do vinho. Um pouco de vinho ou suco deverá ser derramado ao se pronunciar cada uma das 10 pragas. A Haggadah é o eixo fundamental do Seder, narrativa, toda a ordem será feita através dos relatos de orientação da Haggadah. É preferível que todos tenham uma ou dividam entre si, para que todos possam acompanhar a sua leitura. Temos a Keara, né? Que é esse prato redondo. Essa travessa, né? Contém 6 cavidades especiais onde são depositados cada um dos 6 símbolos que serão utilizados ao decorrer do Seder. O primeiro aí é água salgada. Tá aí no meio um recipiente com água salgada, deve ser preparado na véspera. Lembra-se as lágrimas que os judeus derramaram com o trabalho pesado no Egito. Nós temos as carpais, que é a cebola, carpais ou carpas. A cebola crua é mergulhada na água salgada para despertar a curiosidade das crianças. Os vegetais simbolizam o potencial de crescimento e renascimento, e a água salgada, nas quais são mergulhadas, recorda as lágrimas derramadas pelos nossos antepassados no Egito. Nós temos o ovo,
Sua forma arredondada refere-se ao ciclo de mudança. Dessa maneira, expressamos nossa esperança de que o templo será reconstruído em breve, porque nós temos também a promessa da reconstrução do templo quando o Messias voltar, né? Nós temos o maror, que é ervas amargas, simbolizam a amarga escravidão do povo judeu no Egito. Para o maror pode-se usar raiz forte, crua, descascada e ralada, folhas de endívia, talos ou folhas de alface romana lavados e verificados, ou a combinação de todos. Nós temos também o harocê, que é essa pastinha aí no meio, que é maçã, peras e nozes batido no liquidificador ou raladas, misturadas com uma pequena quantidade de vinho tinto. Lembram na cor e consistência a argamassa usada no Egito para fabricar os tijolos. E tem a hassarete, que são as ervas amargas para serem ingeridas no sanduíche. A gente coloca as ervas amargas dentro das matizás, né? E então nós comemos. Então esses são os elementos. Tem aquela pastinha rosa e ali o frango, que daí nós não utilizamos, né? No nosso Seder. E então esses são os elementos, né, da festa. E agora eu vou explicar no próximo slide as 4 cálices do vinho. Por que nós tomamos o cálice, né? Os 4 cálices estão baseados em 4 promessas contidas em Êxodo 6, versículos 6 ao 7. E cada um deles aponta para o Messias de Israel. Interessante que Yeshua, em Lucas 22, ele toma esses 4 taças, né? Pra você ver como Yeshua, como um bom judeu, ele guardava muito, além dos mandamentos, também tradições. Então você vai ver que tem uma representatividade de acordo com o Êxodo e o que ele fez. A primeira promessa, que está nesse versículo contido, é: eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. A promessa 2, eu os libertarei da escravidão. E aí você vai ver no Lucas 22, 18, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então você vê que libertará da escravidão, e ele fala que vai tomar novamente quando vier o reino. Então, libertar da escravidão, e é a mesma coisa de nos libertar, de nos levar ao reino, né? Que nós não teremos mais esse preso nessa prisão do pecado. A promessa 3, eu os resgatarei com braço forte e com poderoso ato de juízo. Aí você vê o versículo 19, de Lucas 22, tá? Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E esse terceiro cálice, interessante, que é junto, que a gente toma junto com o matizá. Então você vê aqui que é o pão, e o Yeshua falando, né? Que ele é o pão, né? E se você vai ver aqui, resgatarei com braço forte. E Yeshua é tido várias vezes, se você prestar atenção em alguns versículos, como braço forte, como braço estendido. E a quarta e última, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Versículo 20 de Lucas 22. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, se você vê o versículo de Êxodo, eu farei meu povo e serei o seu Deus. E lá ele fala: eu estou renovando aqui a aliança. Sabe a aliança que eu fiz? Aqui é uma aliança renovada, que é através do meu sangue a favor de vocês. Então você vê que tem essa ligação, né? Ele será o povo, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E agora eu tô dando uma outra oportunidade aqui para vocês, através do meu sangue, quando eu voltar, isso concretizar. Nós temos também aqui, vamos falar no próximo slide sobre o Afikoman. Você sabe o que é Afikoman, Breno? Não sei. Não lembra dos outros peça? Não. Que você queria achar? O matzá? Isso. Ah, sim. Que você ficava procurando e você ficou chateado porque você não achou. O Afikoman, no começo da cerimônia, pega-se a matizá, quebra ao meio. A maior parte é escondida para as crianças procurarem no final da cerimônia. A criança que achar ganha um prêmio e ela é comida no final das refeições. Qual é o prêmio? Cada um escolhe na hora, né? De repente seu pai ou o líder, né? E nós deixamos para comer na última refeição, a última coisa que a gente come ali na noite, para ficar com gostinho na boca, né? Do Afikoman, a última coisa que você comeu. E Afikoman vem da palavra grega, que quer dizer aquilo que vem depois.
É uma alusão ao Mashiach, que é aquele que vem nos resgatar. E é isso, depois dessa festa do Pessa, no dia seguinte, nós comemoramos o Omer, que é a contagem, né, que nós fazemos dali, que naquela época dos hebreus era se contado o fecho ali de trigo, né, o Omer. Mas eu tenho os vídeos que vai falar melhor. Então, são vídeos de 2022, mas eu uso, né, desde os anos subsequentes eu uso, porque não muda, né? Então, tem a playlist, tá? Então, se alguém quiser ver, são 49 vídeos. E o 50º é a festa de Pentecostes. E o que você pode falar, Breno, do que você ouviu hoje? Sobre o fermento, que fermento é o pecado, e você tem que tirar todo o fermento, que é todo o pecado. Você também tinha falado sobre o pão lá, que só um pouquinho de fermento, ou seja, só um pouquinho de pecado já pode fazer efeito. Já pode fazer dano, né? É isso. Exatamente. E esse Pessa vai ser todo Pessa é dia 14 de Nissan, no pôr do sol, né? Ou seja, entrando ali o dia 15. E cada ano cai, né? Às vezes cai em março, às vezes cai em abril. E esse ano caiu em abril, então é dia 22 de abril nós comemoramos o Pessa, que é segunda-feira, à noite, o pôr do sol de segunda-feira, onde nós vamos nos reunir, né? Na congregação, na sinagoga. Se inscreva no canal, compartilhe, assine o sininho para receber todas as notificações e deixa o like. Nossa, meu filho, eu nem acabei. Então, mas é o que a Brit Rolan, né? Nossa sinagoga deseja a todos. Hag Pessa Sameha. E eu acho interessante, né? Que eu fico emocionada todo ano, porque no final da cerimônia do Seder, né? Nós sempre falamos o ano que vem em Jerusalém. Então isso me emociona porque a gente fala essa frase porque se Yeshua voltar até a próximo Pessa, o próximo Pessa vai ser em Jerusalém. Que lindo. Tchau. Tchau.